Dia a todos aí no Brasil. Essa é mais uma live dentro da proposta do programa de pós-graduação do Einstein Stricto Sensu de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que vocês participem desse programa fazendo perguntas e tirando suas dúvidas e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Eu vou passar a palavra ao Dr. Atul Taneja, que terá de 35 a 40 minutos para falar. O Dr. Taneja, ele é Assistant Professor of Musculoskeletal Radiology at UT Southwestern Medical Center e Associate Editor do BMC Musculoskeletal Disorders e revisor de várias revistas médicas dentro da sua área de atuação. Ele foi médico assistente do Departamento de Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein de 2009 a 2022 e atuou como instrutor do internato da Faculdade de Medicina Einstein. E é com grande prazer que a gente tem o Atul aqui, porque ele é egresso do doutorado Einstein, defendido em 2017. Ele falará para nós sobre pesquisa, inovação e imagem músculo-esquelética. Atul, grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. O prazer é meu estar aqui de volta, de alguma forma, na pós do Einstein. Fico muito honrado com o convite e assistir vários dos episódios que vocês fizeram e poder retribuir ou contribuir de alguma forma é muito gratificante. Então, agradeço muito o convite novamente. E é muito legal poder falar um pouco da jornada, tanto lá no Einstein, da pós, e essa transição de carreira, né? Que eu acho que é a proposta que a gente tem também, falar o que tem de novo, o que tem de tendência em pesquisa. Então, acho que vai ser bem interessante. Primeiro falar um pouquinho da minha trajetória aí em São Paulo, no Einstein. Eu comecei em 2009 como plantonista, trabalhei um ano e meio no ultrassom, depois fui para tomografia mais um ano e meio. Era uma época que eu tinha feito duas especializações, ou R4, né, que seria da neuroradiologia e músculo esquelético. Vejo aqui com a gente participando um dos meus grandes mentores, Dr. Abdala Skaf, fico muito honrado também com a presença. E aos poucos eu fui direcionando para o músculo elétrico, que era a área que eu tinha muito interesse dentro do departamento de imagem, e as portas foram se abrindo. Ao mesmo tempo, eu sempre tive um interesse muito grande de trabalhar com pesquisa, a veia acadêmica sempre me atraía muito. Então, em 2000, já trabalhando no Einstein, em 2012, eu fui para Boston, fiquei um ano num Fellow Research no Mass General Hospital, em que aí eu pude aprimorar, na verdade, assim, imergir no mundo da pesquisa, em que durante o ano assim foi muito produtivo, aprendi muito do zero, de escrever um artigo de revisão até artigo científico original de alto impacto, publicado em grandes revistas. Então, assim, foi um ano muito interessante, pela experiência pessoal e profissional. E retornei, depois daquele ano, retornei para São Paulo, trabalhando no Einstein, no HCOR, e aí eu fiz minha carreira até 2022, então total aí quase 15 anos de radiologia em São Paulo. E em 2022 foi quando eu vim para os Estados Unidos. Aí foi uma mistura de desejo de morar fora, com uma decisão familiar minha e da minha esposa, a gente estava super bem do ponto de vista profissional, financeiro, moradia, não posso dizer que teve. As pessoas perguntam, o que que foi a gota d'água? Eu falo, não teve gota d'água, foi um amadurecimento que veio do ponto de vista pessoal e profissional, em que aí eu segui para fazer essa transição de carreira para os Estados Unidos. E nessa transição aí entram várias facetas, né, do que envolve a transição. É a transição pessoal, profissional e familiar. E você, Marra, também passou por todas essas questões. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, como ser radiologista nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é um ponto interessante da gente tocar. Ser radiologista nos Estados Unidos, a primeira coisa que tem que ter ciência é que o, o momento é muito oportuno, tá? Os caminhos para o radiologista trabalhar nos Estados Unidos são muito claros. Em linhas gerais, o médico radiologista, o médico pode se tornar radiologista nos Estados Unidos através da residência do processo tradicional, passando pelo processo seletivo do MET,
né, que é você aplicar com o seu currículo, sua parte acadêmica, com as notas dos steps, então você vai concorrer nos Estados Unidos inteiro, você vai aplicar para muitas instituições e seguir o caminho tradicional, que é fazer um internship, 1 ano, que é a exigência, e 4 anos de residência. Tá? Esse é um caminho que é o mais procurado. E aí vem o outro caminho, que foi o caminho que eu fiz, que é o famoso ABR Alternate Pathway, caminho alternativo para os radiologistas. O que quer dizer o ABR Alternate Pathway? O colégio americano ele criou essa trajetória, esse caminho para que radiologistas já formados, atuantes em outro país, formados em medicina em outro país, possam atuar nos Estados Unidos através de uma revalidação específica da radiologia. Essa revalidação ela não demanda que você refaça a residência. Ela demanda sim que você passe por 4 anos de treinamento novamente. Esses 4 anos podem ser como fellow, clinical fellow, ou seja, os R4s que a gente fez no Brasil, você vai refazer durante 4 anos, não necessariamente só como fellow, e aí que é um pulo do gato, para colegas que já têm mais anos de experiência, como foi o meu caso, existe a possibilidade de você vir como médico assistente já, dentro desse processo de revalidação de 4 anos, e foi o que eu fiz, as oportunidades, as portas se abriram dessa forma, então eu vim para os Estados Unidos como médico assistente, já, ou faculty, né, assistant professor, e perfazendo esses meus 4 anos como assistente, não como fellow. Isso te traz uma posição melhor profissional, financeira, escala e você poder dar continuidade ao trabalho que você faz no Brasil. Claro, existem muitos fatores que envolvem isso, para poder atuar diretamente como um médico assistente, como, por exemplo, o seu próprio currículo, o seu background de experiência clínica, as regras de cada estado nos Estados Unidos em relação à licença médica. De qualquer forma, você precisa ter os steps, precisa ter a revalidação, um adendo, hoje, como eu comentei no começo, o mercado ele tá tão aquecido, tá precisando tanto de radiologistas nos Estados Unidos, que algumas brechas estão se abrindo, inclusive casos sem revalidação, sem as provas, em que com acordo com a universidade alguns estados estão abrindo a possibilidade da pessoa vir diretamente sem a revalidação, ainda que tenha que fazer em algum momento. Alguns estados que isso tem acontecido, Flórida, Tennessee e Iowa, né, onde você está, haja vista a necessidade que tem. E é uma coisa que eu aprendi, que eu ouvia falar quando eu estava no Brasil, o radiologista brasileiro, ele é super bem valorizado nos Estados Unidos, as pessoas sabem do nossa formação, do nosso treinamento. Então, não é difícil você ver radialistas brasileiros que vêm para os Estados Unidos e em pouco tempo atingem uma progressão de carreira muito boa, posições de chefia, posições estratégicas, porque a gente tem no Brasil não só o ensino, o treinamento, como o dia a dia, uma formação muito completa. Tá? Isso é muito valorizado aqui nos Estados Unidos e a gente ouve isso. É, vem um que traz outro, que indica outro, e pessoas boas vão vindo e vai fazendo essa ótima reputação. E nessa questão da transição, acho que é muito importante a gente falar a importância do após, né? E aí eu vou falar do meu caso. Eu tive a felicidade de fazer parte da primeira turma da pós-graduação do Einstein, do mestrado, doutorado. Tudo era muito novo, a gente brinca turma cobaia, mas assim, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, conversa muito. Foi uma turma que se identificou muito, né? E a ex-coordenadora, Laodiceia, na época, quando eu fui me inscrever pro doutorado, eu estava muito certo, alinhei com o orientador, era o que eu queria, eu tinha voltado dos Estados Unidos, queria continuar na área da pesquisa, e eu fui lá, me inscrevi. Aí a Laodiceia falou, não, mas peraí, eu não estou pronta ainda, porque ninguém veio ainda. Eu sou o primeiro? Eu falei, você é o primeiro, você é o número 1. Eu falei, eu sou a matrícula número 1, mas o que que eu preciso mais? Está aqui o formulário. E essa história a gente brinca até hoje e foi uma experiência muito boa. Eu tenho realmente muita gratidão por tudo que a pós do Einstein propiciou de estrutura, né, encabeçado pelo Riso, que era sempre muito presente na nossa, no nosso
currículo, né, como fala aqui nos Estados Unidos, em que fez que o meu doutorado fosse sensacional. Na época eu tinha já publicações, então eu preenchi requisitos para ir para o doutorado direto, que o Einstein muito bem abriu essa possibilidade, esse programa do mestrado ou doutorado, e o doutorado direto, dependendo dos requisitos, né? E aí a turma foi uma outra coisa muito importante, a turma era multidisciplinar. Não eram só médicos, como não só médicos, radiologistas, obviamente, cirurgiões, clínicos, mas profissionais da saúde, educadores físicos, nutricionista, enfermagem, biomédicos. Então, assim, foi muito bom ter feito uma pós com um grupo de diversos backgrounds na área da saúde. E não só do Einstein, tinha pessoas de várias outras universidades, e hoje a gente sabe como a pós do Einstein cresceu tanto que recebe solicitações, matrículas do Brasil inteiro, e na minha época já tinha gente de fora do Brasil. Então, realmente tem que tirar o chapéu a tudo que foi feito lá em 2014, julho de 2014 foi quando eu comecei. Em relação ao mestrado, doutorado, é muito bom e é muito valorizado nos Estados Unidos, tá? Na transição de carreira, independente da sua especialidade, seja radiologista ou não, para vir trabalhar nos Estados Unidos, você tendo um mestrado e um doutorado, ou um doutorado, é valorizado. Ele vai estar no seu currículo, você vai ser visto diferente, tá? Eu, por exemplo, eu tenho aqui ainda pendurado ali, ó, o meu diploma do doutorado, aqui em cima. Eu nunca precisei passar por uma revalidação do meu documento. Meu documento de doutorado foi sempre válido, no máximo foi solicitado uma tradução simples, tradução oficial simples, não precisa ser juramentada, a gente sabe, o Einstein, não somente hoje, que está dentro dos 25 melhores hospitais do mundo, mas há anos, há mais de 10, 15, 20 anos, a gente pode dizer que o Einstein é reconhecido no mundo inteiro, e as pessoas que vão para o Brasil, que têm um conhecimento internacional aqui dos Estados Unidos, elas valorizam. O doutorado, o mestrado, ele ajuda não só a você durante as suas aplicações aqui nos Estados Unidos, seja para uma residência médica, seja para um fellow, para um caminho alternativo do radiologista. Ele vai ajudar também, e aqui é uma coisa interessante, para o seu visto, tá? A discussão de vistos é longa, são muitos tipos de vistos, mas, por exemplo, um deles que foi o que eu fiz, que é o visto EB1, que é chamado visto de habilidades extraordinárias, ou o EB2, que é o visto de profissionais qualificados. O seu mestrado, doutorado vale muito. É fato que o governo americano ele entende que é, um cientista é muito valioso para o país. Então, é a teoria de que de trazer profissionais qualificados de fora. Então, seu doutorado meu doutorado estava na petição do visto, tá? Dentro do processo, é uma outra discussão, seu mestrado, seus trabalhos apresentados em congressos, suas publicações, tudo é válido. Não é que é uma exigência, mas tudo contribui. É um tijolinho acima do outro para você ter todo o panorama geral, né? Então, assim, quem tem interesse, faça o mestrado, o doutorado, e a pós do Einstein sempre foi muito boa para mim nesse aspecto, né? Acho que eu falei muito, mas se quiser fazer alguma pergunta. Não, Arthur, eu acho que tá fantástico. Eu quero que você tenha liberdade de falar porque tá muito envolvente aí, viu, o assunto. Bom, eu tenho várias perguntas, mas eu queria que você Claro. continuasse falando. Tem também as pessoas que estão participando. Até quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, vocês podem fazer no chat. Ou é só, eu acho que vocês têm algum recurso aí de levantar a mão. E aí a Camila e a Sandra, elas liberam o áudio para vocês fazerem a pergunta diretamente para o Atul também, quem quiser que estiver aí na sala, por favor. Mas Atul, olha, é fantástico aí o que você está falando. É, sem querer te interromper, mas assim, eu não sabia que você tinha ido para Boston. E Fiquei um ano lá. eu achei muito interessante isso, porque assim, você vê que cada um tem uma história de vida que é sensacional. E tem várias trilhas, né? Vários caminhos para a gente fazer a nossa vida acadêmica. Então você foi para Boston e depois é que fez o doutorado no Einstein, certo? Exatamente. Eu fui para Boston primeiro,
fiz essa imersão como Fellow Research em 2012 para 13. E voltando a trabalhar no Einstein em 2013, foi quando surgiu essa divulgação, o anúncio do programa de doutorado em 2014, eu lembro até hoje. E, e foi isso. Aí eu falei, acho que quero dar continuidade na vida acadêmica e é muito interessante se parar a pensar, né, como o Einstein, ele, ao longo dos anos, ele continua sendo um hospital de primeira linha, começou como um hospital boutique de luxo, hoje é um dos maiores centros acadêmicos da América Latina, sem dúvida o maior é, vindo de uma instituição privada, né? O que a gente não vê aqui nos Estados Unidos, né, Marra? Assim, aqui tem os hospitais privados, tem as instituições que falam híbridas ou private academic, que é uma mistura dos dois. Você trabalha no privado, mas você tem a possibilidade de um vínculo acadêmico, mas não é o mesmo foco. Ou você tem a instituição inteiramente acadêmica, que é onde eu estou, onde você está, que ela cheira, come, dorme, ensino e pesquisa. É uma vibe diferente. Então, é muito interessante você parar para ver assim uma instituição privada como Einstein colocar as oportunidades acadêmicas a ponto de hoje ter residências, pós-graduações, lato sensu, stricto sensu, de uma forma tão ampla e de fácil acesso. Outra coisa curiosa é que a gente no Brasil faz mestrado, doutorado depois de ter terminado a formação, né, de residência. Eu ainda depois de ter feito o fellow fora, já com 2014, então já tinha 4 anos, 4 anos terminado a residência. E o que aqui nos Estados Unidos eles ficam um pouco em dúvida assim, mas você fez doutorado depois? Como assim? Porque aqui nos Estados Unidos, doutorado, mestrado, ele tem duas formas. Tem a profissional, que é profissionalizante, assim dizendo, por exemplo, mestrado em fisioterapia, mestrado em outras áreas que são nível mestrado. Agora, o doutorado, aquela coisa, para eles é ciências básicas, laboratório, é muito pesquisa de biologia e por assim diante, e muitos deles fazem entre o college e a faculdade de medicina, e muitos MD PhD que faz logo na sequência da faculdade de medicina, antes de fazer a residência, né? Alguns por interesse, por vontade de seguir a trajetória acadêmica, e outros por melhorar o seu currículo para aumentar as chances na hora de prestar residência. Então tem essa diferença. Os nossos doutorados e mestrados no Brasil, eles são muito mais dirigidos para a área clínica, quando a gente pensa em médicos, né? Claro, tem muito programa, muito projeto e tese feita na área de ciência básica e super avançada. Mas aqui, em geral, é voltado para a ciência lá do laboratório, para pesquisa de biologia celular e assim por diante, farmacologia, fisiologia. Então, é uma diferença interessante, né? E Atu, e então foi em 2012, né, que você foi para Boston. Você já Isso. estava no Einstein. Tava. E como é que foi? Porque essa é sempre uma dúvida, né, aliás, eu tinha e todo mundo tem. Qual que é o melhor momento da gente sair para estudar fora? E como que a gente faz para conseguir recursos, né? E Sim. pelo que eu estou entendendo, quando você foi para Boston, você estava vinculado à pós-graduação ou não? Não, ainda não. Como é que foi a sua história? Quando eu fui para Boston, eu estava no momento assim de me tornar efetivo no Einstein. Eu era plantonista e ia ser efetivado. Estava super bem também no HCOR, onde eu estava entrando no grupo da radiologia musculoesquelética. E eu tomei uma decisão grande que eu falei, profissionalmente, talvez não seria o momento de eu sair agora, porque eu estou me enraizando, me estabelecendo. Mas eu tenho esse desejo também, se eu pensava assim, se eu deixar passar muito tempo, talvez não vou conseguir. Então, foi curioso que na época a Sociedade Paulista de Radiologia fez um programa, anunciou um programa de Fellow Research em Mass General Hospital, no músculo esquelético, em que eles ajudaram nessa formalização. Teve um processo seletivo, tudo dirigido pelo pessoal do Mass General, pelo meu orientador lá na época, e eu fui selecionado. Falei, ora agora. Não tinha financiamento, tá? Era
por conta própria. Então, o fato de eu ter ido 2, 3 anos depois de já ter iniciado, a trabalhar como radiologista, me ajudou a ter uma bagagem financeira para eu ir tranquilo, sabendo que é o momento de estudo, não é o momento, vou dar uns passos para trás para aproveitar esse momento e vou conseguir me manter. Por sorte, ou melhor, por oportunidade, 2 meses depois que eu cheguei lá, a gente aplicou para um grant interno do próprio departamento de radiologia do Mass General, e o nosso projeto, que inclusive era sobre ressonância funcional, espectroscopia em tumores condrais, foi aprovado por esse grant interno e eu comecei a receber um saláriozinho, que era exatamente o valor do meu aluguel lá, que eu pagava cara, como uma cidade é muito fria, eu escolhi morar num lugar um pouquinho mais caro, mas era na frente do hospital, que eu só precisava atravessar a rua, né? E esse grant ele me ajudou, que foi o valor do aluguel, e como radiologista eu pude também continuar trabalhando à distância, laudando na Telemage, que é a empresa com quem o HCore tá vinculado, com quem eu fui vinculado tantos anos também. Então, aproveitando, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente, primeira coisa, fazer um fellow nos Estados Unidos não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo, tá? Muitas instituições, vamos falar de Harvard, Mass General Hospital, por exemplo, tá lá, você entra no site deles, grandes instituições, elas têm isso muito claras. A possibilidade de fazer um fellow observador, você ir para acompanhar uma semana, um mês, 3 meses, tá? Muitos desses são pagos, alguns são mais baratos, alguns são mais caros. Então, o Fellow Observador vem gente do mundo inteiro para os Estados Unidos para acompanhar. É uma ótima oportunidade, eu falo sempre, para quem quer melhorar o inglês, ver como funciona outro país, viajar. Eu falo, na pior das hipóteses, você vai ganhar um certificado e vai melhorar seu inglês, se eventualmente você não gostar de estágio. Ou para quem pensa em vir para os Estados Unidos, é uma ótima oportunidade para colocar um pezinho, sentir como é que eles trabalham aqui. Tem um jeito diferente das pessoas, tem um jeito diferente de trabalhar no dia a dia. Então, um estágio observador eu recomendo sempre. Depois a gente pula para o estágio, o fellow de pesquisa. O fellow de pesquisa geralmente está vinculado a um orientador, por exemplo, foi meu caso, ou a um projeto, a um grant específico de alguma instituição. É, o fellow de pesquisa, vocês também podem procurar e vão conseguir encontrar em inúmeras instituições dos Estados Unidos. Como que faz? Manda e-mail, sem medo. Cara, o doutor tal tem interesse em fellow de pesquisa, nunca publiquei, ou se já publiquei, demonstre interesse. Aqui nos Estados Unidos, como a gente estava falando, Iowa University, onde está o Marra, UT Southwestern, onde eu estou, são hospitais que respiram pesquisa o dia inteiro. Então, sempre tem oportunidade de vir para ajudar com pesquisa, vir participar, ou eventualmente com alguma bolsa ou com fomento. É, é perguntando, simples assim. Não tem receio de perguntar, de pedir, mandar e-mail, adiciona no LinkedIn, faz network, assim que funciona. Algumas instituições vão ter no site delas o caminho para um fellow research, outras não, a maioria é vinculada ao orientador. E façam network, vão em congressos, converse, conheça as pessoas. E o americano ele é muito acessível em geral. Você mandar um e-mail, ele vai responder, às vezes demora, às vezes responde rápido, depende de cada um. Quando não tem, já vai te falar, ó, a gente não tem vagas, a gente não tem esse tipo de programa. E quando tem, vai falar, olha, manda seu currículo, vamos ficar vamos ficar de olho, se surgir alguma coisa a gente fala. Então, essa é o que eu sempre sugiro para o pessoal que pensa, quer conhecer como é a medicina nos Estados Unidos. Então, muito legal essa história, porque a sua decisão para ir para Boston, o, você aproveitou essa oportunidade da Sociedade de Radiologia, mas você fez um investimento na sua carreira, né? Que acho que isso que foi muito legal. Exatamente. E aí você foi atrás e foi conseguindo os recursos lá dentro, o que poderia também não acontecer, mas conseguiu, ainda bem, Sim, sim. né? Aham. E eu acho que é muito boa essa sua colocação, da proatividade, né, de nós irmos atrás dos contatos, porque muitas vezes a gente fica esperando, né, ou os alunos ficam esperando que alguém faça, os contatos para as É, nossas vontades, né? sim. E outra coisa também que sempre surge assim, mas meu inglês não é bom.
Se você soubesse comunicar, um inglês intermediário, vamos dizer, básico para intermediário, é o que precisa. Numa entrevista que um orientador ou uma aplicação para uma residência, uma aplicação para o fellow, o que eles vão observar é se você consegue se comunicar. Você não precisa ter inglês avançado ou fluente. Isso aí, com um mês aqui, sendo no hospital, falando inglês todo dia, ter que atender telefone, que você não consegue fazer leitura labial, cara, com um mês seu inglês está voando. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu tenho que tirar um pouco o medo. Tem que ter sim conhecimento de inglês, tem que ter uma bagagem. Inclusive, isso é testado na prova de revalidação. É, tem uma prova específica do OET, que substituiu o Step 2CS, que antigamente era a prova com atores, para você mostrar habilidades. E aí eles avaliavam o seu inglês. Essa prova não tem mais. Hoje é o OET, que é uma prova de inglês para médicos, né? Então, você tem que ter um conhecimento. Mas para um estágio, para vir, conhecimento básico é mais que o suficiente. E também acho que dentro da sua trajetória, também o que é muito legal também de enfatizar essa questão de quando você voltou, você ficou um ano, aí você decidiu fazer o doutorado. Eu não sabia que você era o número um da matrícula do Einstein, É o primeiro matriculado, o mais primeira ansioso. Cheguei lá, matriculada. era uma Eu, sexta eu, de sa- manhã. eu sabia que você era da primeira turma, que você vê, já fazem mais de 10 anos, né? Isso é Foi, fantástico também. julho de Mais de 2014. 10 anos, o número um de matrícula, e aí você utilizou isso a seu favor, né? Porque existe a possibilidade do aluno do Einstein fazer mestrado, doutorado, mas o doutorado somente se ele tiver o mestrado, mais a possibilidade do doutorado direto, né? Que foi o seu caso. Sim, foi, exatamente. E o doutorado direto não é o aluno querer fazer o doutorado direto, ele tem que ter o pré-requisitos básicos, e você tinha até Exato. a mais, porque você já tinha experiência internacional. E, Isso. eu marquei bem aqui, até anotei que você falou, que isso também é muito interessante, é quando a gente está lá, né, aí aqui nos Estados Unidos e com o tempo protegido para pesquisa, como você falou, eu aprendi a fazer um artigo científico, eu fiz artigos de revisão, então você, como o primeiro autor desses artigos, você conseguiu se Exatamente. matricular no doutorado do Einstein. Na época, o doutorado direto era um mínimo 3 artigos com o primeiro autor. Eu não sei se ainda está assim, Alexandre. É, e aí deu certo para mim. O currículo tinha que ter um projeto, na matrícula já tinha que ter um projeto em mãos. Você tinha que ter orientador. No meu caso foi o Ronaldo Baroni, colega da radiologia, é, que já foi orientador já da primeira turma também. Eu tinha um projeto, tinha os requisitos e fui para cima. Não, parabéns. E muito legal também ver aí o seu certificado na parede, né, que Tá você lá, mostrou. do Einstein tá É. lá. E, Primeira e, vez que eu tive a oportunidade, assim, de. Falar, quer saber? Agora é a primeira vez que eu vou pendurar, fazer aquela coisa bem, bem de médico, de consultório. Sou radiologista, não tenho, né? Então, coloquei meus diplomas ali, tem a revalidação, título de radiologia, título do Colégio Brasileiro aqui, esse aqui do ICFMD, que é a revalidação, esse do meu fellow, opa, pra cá, meu fellow research de Harvard, né? Lá do Mass General. O que mais que eu tenho lá em cima? Da Faculdade de Medicina e da residência. Faculdade de Medicina que eu fiz em Florianópolis, na UFSC, e a residência na Unicamp. muito Então, legal. Não, ali e isso é, pendurados. isso é bom aí de compartilhar, porque às vezes as pessoas não sabem, né? A gente fica numa rotina tão intensa na atividade profissional e faz o doutorado e não valoriza as nossas próprias conquistas, né? E você falando assim, e é verdade, o quão importante é o título de pós-graduação, mestrado e mais ainda o doutorado nos Estados Unidos, né? Sim, Para você aproveitar. exatamente. O americano ele adora titulação, né? Então, no meu caso, eu sou MD, PhD. Eu uso uma titulação. E aqui eles têm várias certificações, fellow da sociedade e tal, não só MB, mas outras certificações e titulações. É, você vai acrescentando e é super valorizado. O americano ele gosta de títulos, ele gosta de certificados e gosta muito de premiações, tá? É a cultura americana de valorizar o seu esforço. Então, o doutorado, mestrado feito fora dos Estados Unidos, ele é válido aqui. Se em algum momento pedirem uma revalidação documental, existem instituições, empresas que fazem isso de acordo com um consenso internacional, de acordo com o, é,
o sistema de ensino americano, mas no meu caso eu nunca precisei fazer nenhum tipo de validação documental. Meu diploma sempre foi válido. Não, fantástico. E essa que é a parte interessante também, né? Ou seja, o doutorado não é apenas um certificado ou uma questão de luxo. Você vai usar ele na vida real para sua pesquisa, né? E sem Exatamente. isso, você não ia conseguir ser professor aí da UT Southwestern Com University. certeza, assim, É. é a bagagem, ela, é a bagagem acadêmica, ela vai te permitir você se diferenciar numa aplicação para um fellow ou uma aplicação para uma vaga de faculty, como foi meu caso, tendo uma bagagem, um doutorado na bagagem, publicações, experiência internacional, isso me ajudou muito. E como eu falei, assim, o doutorado ajuda no visto, ajuda no seu próprio credenciamento perante o hospital, a possibilidade de, por exemplo, aplicações para alguns grants. Se você tem um doutorado, você tem uma diferenciação também na aplicação, e por aí vai. E em relação à pesquisa, assim, em termos de futuro, com você aí, a gente pode contar com você para os alunos da medicina ou os alunos da pós-graduação do Einstein que têm interesse em fazer pesquisa com você, ou do Brasil, junto com o Texas, ou alguém conseguir os recursos, ou do Com Brasil. certeza. Como é que poderia a Com gente certeza, efetivar Marra. isso? Eu acho que a gente está num mundo tão globalizado, a gente está mais acessível para todo mundo, independente do lugar, né? E eu sempre, desde que eu cheguei, eu continuei, continuei mantendo as minhas participações internacionais, publicações com o pessoal da Índia, Europa, Brasil, ainda o grupo de pesquisa com quem eu trabalhei mais de 10 anos, aí no Einstein a gente continua publicando, então as participações internacionais são super valorizadas, não só aqui para gente, como aí para o Brasil também. É, então, assim, aqui a gente na Universidade do Texas tem algumas burocracias a mais por causa do governo do Texas. A universidade ela tem um vínculo ao governo do Texas, ela é do sistema UT, em que a gente não consegue trazer com facilidade alguém. Tem muitas camadas burocráticas para trazer. Mas a contribuição internacional ela é super aberta e bem-vinda. Inclusive, eu não só com os colegas com quem eu trabalhei tantos anos, a gente continua publicando no Departamento de Radiologia do Einstein, como recentemente até está aqui presente o Victor, né, que é um estudante de medicina do Einstein, fazendo um trabalho fantástico, já assim no nível de estudante, escrevendo artigos super robustos, aí pelo Einstein, com orientação de colegas da área clínica, orientação de colegas da radiologia, em que me convidaram para participar também. Então, o que a gente pode contribuir é sempre muito bem válido. E tocando nesse ponto do estudante de medicina, uma coisa que eu vejo aqui, sabe, Alexandre, é o envolvimento dos estudantes de medicina, a interação deles dentro dos departamentos. Então, por exemplo, na nosso grupo Radiologia Musculoesquelética, a gente tem uma reunião mensal da pesquisa, que a gente vai acompanhando nossos projetos, junto com a nossa chefia e junto com os fellows clínicos e principalmente com estudantes de medicina. Eles se interessam muito em participar enquanto estão na faculdade de medicina, participam, ajudam no trabalho braçal, ajudam a escrever, ajudam a submeter, eles querem se envolver nisso. É parte da cultura americana, é parte do interesse deles de melhorar o currículo para quando ele for aplicar para residência, e uma coisa vai levando a outra. Esse grau de maturidade do envolvimento de pesquisa que a gente vê aqui, não só no estudante, até no nível mais baixo, que é o college, né, undergraduate, também o envolvimento em áreas super avançadas. Então, a gente tem estudante de medicina aqui liderando projeto multi-institucional com a nossa supervisão, publicando em revistas de altíssimo impacto. Então, eu fico muito feliz em ver também no Brasil o envolvimento maior, o interesse maior dos estudantes de medicina, mais oportunidades de bolsa de iniciação à pesquisa, envolvimento direto do estudante de medicina que está lá no primeiro ou segundo ano da Faculdade de Medicina lá do Einstein, chegar num departamento de cirurgia X ou de radiologia e se envolver diretamente. Eu acho que esse é um grande diferencial.
não só para o programa em si da faculdade, mas também para a nossa cultura em pesquisa no Brasil. Então, outra coisa também, né, aqui nos Estados Unidos, alguns pontos assim que me vem à mente que vale a pena citar o grau de maturidade que se tem aqui, por exemplo, com os prontuários eletrônicos. O prontuário eletrônico nos Estados Unidos é uma coisa que mais de 15 anos é super estabelecido em todas as instituições. Os prontuários, inclusive, se conversam entre si de uma instituição com outra, claro, de acordo com algumas regras. É, tá tudo lá, né? Não tem mais aquele negócio do radiologista correlacionar com dados clínicos, tá? Que a gente usa muito. O dado clínico está lá. Eu abro um exame, uma ressonância, o prontuário que a gente usa, que é o Epic, né? Que é um dos maiores usados nos Estados Unidos, ele abre automaticamente no prontuário do paciente. Tá tudo lá. A quantidade de notas médicas, informações é extensa, toda a parte laboratorial, patologia, notas clínicas. Então, não só no dia a dia clínico, mas também para a pesquisa. Então, é, e aí eu toco num ponto que, quando a gente fala de pesquisa de alto impacto, a correlação com a parte clínica, ela não é uma opção, ela é obrigatória. Aqui não sai um trabalho em que você não tem o background clínico dos pacientes, da sua amostra, a parte demográfica, a correlação com os relatórios cirúrgicos, a correlação com a patologia. Quando a gente faz isso no Brasil, nossa, a gente está dando um salto. Aqui é o mínimo, não tem discussão. Um trabalho não ter essas informações. Puxar para a radiologia e uma autocrítica aí, a gente sempre fez muito trabalho na radiologia em geral, a imagem, achados por imagem de tal coisa, correlação da imagem em tal sequência com a outra sequência. O uso da imagem só acabou. Não existe como você publicar hoje em revista grande, independente da área, sem colocar o painel completo do paciente, da sua amostra, né? Demográfica, características clínicas, sintomas, sinais, sintomas, é, é, laboratório e, além disso, relatórios, se for o caso. Quando a gente fala de relatório de radiologia, também já é bem difundido, não em todos os lugares, mas muitas instituições estão usando o famoso relatório estruturado. Quem é da radiologia já ouviu falar nisso. Relatório estruturado, o que que é? É sair daquela coisa do texto livre, né, do freestyle lá que a gente fazia, para uma coisa em que vai ser mais dirigida para o solicitante. Então, por exemplo, estruturas ósseas, você fala, partes moles, você fala. Em alguns casos, até aí uma questão de cada grupo. Em alguns casos, até relatórios extremamente estruturados. Por exemplo, um joelho, em que você vai falar de cada compartimento de cada estrutura separada. O relatório estruturado ele tem esse interesse do ponto de vista clínico para o solicitante, é uma coisa mais objetiva que ele tem. Primeiro ponto. Segundo ponto, para a pesquisa, ele ajuda muito, porque já está estruturado as informações que você vai buscar através de um BI, de um programa de busca de laudos que tem na sua instituição. Então, isso vem sendo difundido. Claro, o lado estruturado existem prós e contras. Eu mesmo tenho os prós e tenho os contras em relação a isso. Mas eu acho que essa maturidade de estruturação de laudo, o uso do prontuário, né, a correlação clínica, patológica, cirúrgica, ajuda muito. Outra coisa também, para o pessoal da radiologia que está nos ouvindo, é, a gente, cada vez mais, as publicações elas têm envolvido um número muito grande de casos de pacientes. Então, assim, publicar algo com 30 casos, 50 casos, já não se considera mais plausível. Você tem que ter no mínimo 100, 200. Se tiver 500, 700, melhor. Você tem uma amostra maior, isso impacta mais para o revisor. Uma leitura de ressonâncias, que a gente sempre fez na radiologia, 2 leitores em consenso, não tem mais isso. Você tem que ter pelo menos 3 leitores independentes, se possível, um washout entre leituras, fazer 2 leituras na mesma pessoa. É trabalhoso? É, mas você está dando muito mais informação e as revistas têm exigido isso também. Tá? No passado, a gente publicou um trabalho bem grande na Radiology, que é a nossa maior revista de radiologia,
O fator de impacto dela deve estar hoje em torno de 10, 15, eu não sei exatamente. Chegou 2 anos atrás a um fator de impacto 20, com uma revista de radiologia, é realmente muito, muito alto. Então, a gente publicou um artigo, um trabalho que é, é, foi feito aqui na instituição e que envolveu 11 outras instituições, incluindo John Hopkins, New York University, Harvard, entre outras, em que foi publicado nessa revista muito grande. Então, estou só mostrando assim como você precisa ter uma robustez de metodologia, né? Número de leitores, número de casos, a sua estatística, a forma de leitura, para você hoje poder atingir uma revista de grande impacto e também dentro da inovação. Quanto mais inovação, mais vai ser bem visto, né? E pegando o gancho, que eu achei muito interessante a colocação da integração do prontuário eletrônico, né, para o laudo de imagem para pesquisa, isso também em outras áreas, né, se tem utilizado muito, né, o recurso do dado do prontuário eletrônico, a extração dos dados. E como é que funcionaria isso dentro da sua área de músculo-esquelética, utilizando o recurso agora da inteligência artificial, como você falou, aí com esses textos livres, o Large Language Model, como é que você vê isso aí dentro do futuro? Isso aí é um assunto muito interessante que eu particularmente eu fico muito empolgado com cada coisa que sai de inteligência artificial. Agora que eu estou efetivamente começando a me envolver com isso, onde que entra a inteligência artificial em radiologia? Então a gente tem 2 pontos, o ponto da área clínica e da pesquisa, né? Da forma que eu vejo, eu não trabalho diretamente com inteligência artificial, mas eu posso falar aonde que está atingindo, digamos, o radiologista que está numa atividade clínica e educacional semanal. Então, do ponto de vista clínico, algumas coisas, inclusive, a gente usava no Einstein, que era detecção de hemorragia intracraniana, detecção de fratura. Aqui isso também já é parte do dia a dia, fica uma aba no computador ali no cantinho. Se a máquina detectar a possibilidade de hemorragia, já vem um pop-up. Você vai ter que priorizar aquele exame, né, para o pessoal da neuroradiologia. Outro, por exemplo, o TEP, né, o trombolismo pulmonar. Se a inteligência artificial detectar é, possibilidade de TEP, ele vai dar um pop-up, quem lauda o tórax tem que priorizar aquele exame, entre outros, né? Eu estou envolvido num projeto aí grande, com aprovação do FDA, para validação de uma solução de fraturas, então a gente tem se envolvido. Dessa parte clínica, agora para o lado da pesquisa, a inteligência artificial, ela vem com várias facetas, né? Uma é como otimizar a lista de exames, né? A nossa pilha de exames, como otimizar o seu laudo, como eu comentei, laudo estruturado, soluções para estruturar o seu laudo de forma automática. E aí eu saliento o trabalho do Luiz Pet Neto, que está aqui nos ouvindo, que é um grande desenvolvedor de startups e tem uma solução para isso, que está sendo inclusive usada no Einstein, testada por diversas instituições do Brasil e agora pelo mundo. O Pet Neto ele desenvolveu isso, o uso da inteligência artificial para de um texto comum ou de um laudo feito em 1 minuto, em um vídeo, se transformar um laudo estruturado, um laudo para leitura leiga, um link para acesso do médico solicitante. Isso é realidade já e vai se difundir cada vez mais. Outra coisa também que entra a inteligência artificial em pesquisa é, é não só para pesquisa para a área de laudos e clínica, mas também para o desenvolvimento de sequências, né? Então, já é fato inúmeras sequências que usam inteligência artificial para aceleração do processo de aquisição. Aceleração do processo e melhoria da qualidade. Você cobrir gaps de aquisição, reduzir artefatos, acelerar a aquisição de um exame com qualidade muito melhor, às vezes, do que uma aquisição convencional. Isso já é realidade de uso na parte funcional, operacional, né? Então, e eu acho que isso vai aumentar o acesso das Large Language Models, das inteligências artificiais generativas, para a área da medicina vai ser cada vez mais rápido, a ponto que se você for tentar acompanhar as notícias, você nem consegue mais. Mas eu acho que vai cada vez mais a gente ter acesso a recursos no nosso dia a dia, no nosso prontuário eletrônico, no nosso PAX, no nosso
programa de laudos, para otimizar o nosso trabalho, tá? Aí entra aquela discussão, o robô vai roubar o trabalho do radiologista. Eu sou bem tranquilo quanto a isso, eu falo, olha, vai levar muito tempo. O fato é que a gente vai ter mais trabalho, as coisas vão ser mais rápidas, a gente vai ter mais exame, o mercado, ele demanda muito profissional, tá precisando cada vez mais. A gente sabe que nos Estados Unidos o mercado a healthcare é super saturado, e só vai aumentando. É, então, acho que a inteligência artificial vem aí para ajudar a gente a otimizar muita coisa que seria braçal, que seria manual, de uma forma mais automática. Você tem toda a razão. Eu também acredito nisso, que a inteligência artificial e todas essas ferramentas, elas vão fazer você gastar tempo onde você tem que gastar, né? Você evitar de gastar tempo com processos aí burocráticos, né? O ponto também, quando a gente faz as pesquisas em prontuário eletrônico e sempre o medo dos comitês de ética, né? Quando a gente utiliza essas ferramentas, é a questão de segurança do dado do doente, né? É. Que essa que eu acho que é a grande barreira. Não sei como é que vocês lidam dentro da radiologia com isso. Ou se é uma Não, coisa mais fluida. não, mesma coisa que eu acho que você vê aí, como na parte clínica, Alexandre, a gente aqui tem também. Todo projeto tem que ter um IRB, né? No Brasil, SGPP, Comitê de Ética, tem que ter, antes de você começar a mexer em qualquer coisa. Aqui o HIPAA policies, né, são extremamente rigorosas, a ponto que eu falo, as pessoas não acreditam. Eu não posso acessar um exame meu. Não posso. Se eu acessar, vai apitar. É uma infração considerada gravíssima. Eu não posso acessar o resultado de um exame de algum amigo meu. Não posso acessar. E no Brasil, teoricamente, também não, mas é uma coisa meio. Ah, já pego aqui, já mando um WhatsApp. Não existe isso aqui. Você só pode acessar o prontuário que você está lidando de forma no seu trabalho, fazendo parte do tratamento, diagnóstico e tratamento. Para a pesquisa, inclusive os estudantes de medicina, como eu comentei, eles têm que estar incluídos, eles têm que fazer um treinamento de compliance também. É, eles têm que estar incluídos no IRB, e você vai se ater àquilo. Não existe a possibilidade, não se deve você clicar num simples exame que você não está envolvido. Clicar num prontuário, ver resultados em que você não tem envolvimento clínico nem de pesquisa. Isso é extremamente rigoroso, são infrações consideradas gravíssimas. É, então, o HIPAA Policies realmente ele rege muito aqui nos Estados Unidos. Ah, muito bom você ter comentado sobre isso. E a gente tem uma pergunta, é do Vitor, o Opa. Anessian. Ele pergunta aqui para o Atu, ele dá bom dia, ele gostaria de agradecer pela oportunidade que você está tendo aí com essa conversa. E a pergunta dele é uma pergunta excelente, porque tem tudo a ver com essa história quando eu fiquei perguntando para você sobre Boston, que eu acabei esquecendo de perguntar. Sobre o processo de revalidação, a importância de cartas de recomendação e o Research Fellow antes do match. E ele Hum. pergunta se o doutor enxerga hoje uma tendência de necessidade do Research Fellow para o match em Diagnostic Radiology. Muito bom, muito bom. O Vitor está fazendo um trabalho excepcional aí, que foi que eu comentei já na fase estudante de medicina, escrevendo artigos extremamente robustos. Parabéns, Vitor, aí, um prazer que você está aqui também com a gente. Vamos lá, a carta de recomendação, sim, nos Estados Unidos, carta de recomendação é, é ouro, tá? A carta de recomendação ela é super valorizada. Principalmente o que tá. E eles leem, quem vai receber a carta, ele vai ler de acordo com o que está escrito, com a entonação, com o grau de confiança que ele está dando naquela carta, muda às vezes a opinião, e eu já vi isso acontecer. Quem está assinando é uma pessoa que tem boa reputação, uma pessoa que não é conhecida, tudo isso valoriza. Então, carta de recomendação ajuda muito para o match, tá? Ajuda muito para o fellow, e em qualquer outra situação, seja um fellow de pesquisa, um fellow clínico, principalmente. Ajuda, tá? Mas não tenham receio de pedir carta de recomendação para os seus professores, seus orientadores, para as pessoas do seu network que eventualmente vocês não trabalharam, tá? É,
não se preocupe se você receber um não também. Olha, eu nunca trabalhei com você, não te conheço, não fica à vontade. O americano é preto no branco. Se ele conhece, ele gosta, ele vai te ajudar. E se ele não se sente à vontade, ele não vai fazer. E cabe a gente respeitar. Essa é uma questão. A segunda, Research Fellow para o Match Diagnostic Radiology. Não é uma exigência, mas você traz o diferencial. Opa, essa pessoa já teve nos Estados Unidos, o inglês está bom, já teve publicação. Quando no Match aqui, na entrevista do Match nos Estados Unidos, eles veem essa parte acadêmica também. Vê as notas, os steps, que as pessoas se preocupam muito. Agora, Step 1 não tem nota, Step 2 CK tem nota, é a nota que está sendo mais valorizada, diferencia no ranqueamento, mas o currículo, é, quanto melhor, quanto maior, melhor. O americano, ele tem aquela coisa de encher o currículo. Ele gosta de premiação, titulação, publicação, trabalho. Então, tudo que você fizer, coloque no currículo, tá? Respondendo então, o Research Fellow não é uma exigência, mas ajuda, é um diferencial e também uma oportunidade de melhorar inglês, experimentar a vida no exterior. Excelente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. A gente ainda tem tempo aí, vamos explorar o Arthur. O Atul. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Atul, eu tinha umas perguntas aqui, mas quase todas você acabou já me respondendo. Eu acho muito interessante essa parte que você falou, assim, é claro que a gente está focado mais na sua área hoje, né? Que é o que você tem mais experiência. E você já comentou assim, quais são os fatores para aumentar a chance de uma pesquisa publicada no artigo científico? Você já deu a dica em termos de número amostral, que isso daí é muito importante. A mesma coisa na minha área de infecção hospitalar. Há um tempo atrás, um número reduzido, tudo bem. Agora, a gente tem que ir para um número muito maior e não sei se é graças ou por causa também do prontuário eletrônico, que é Uhum. muito mais fácil a extração, dos dados, né? Você também falou de como escolher o melhor periódico, você falou do Radiology, e claro que isso vai depender é, do apelo de cada uma dessas revistas. Mas a minha pergunta é... outra coisa fantástica que você falou, que isso também você já deixou muito claro na pós-graduação, construir o seu networking, mas também isso é importante na pesquisa, né? Você já deixou isso muito claro. Mas o que que você recomendaria como alguma estratégia para aumentar a visibilidade de sua pesquisa na comunidade científica? Muito bom. Acho que para aumentar a visibilidade, e aqui a gente nota isso, que trabalhos publicados, principalmente os orientadores, mentores, eles querem que seja visto. Principalmente se vocês estão trazendo uma coisa nova. Então, você apresentar o seu projeto em congresso, seja como um abstract eletrônico ou como uma apresentação oral, submeter sempre. É uma coisa assim, você está fazendo o projeto, ainda não escreveu o artigo, você manda para o congresso. O artigo é o produto final. E não pensar só no artigo e esquecer outras etapas, né? Lembrar que depois está publicado, dependendo do congresso, ele não vai permitir você levar esses dados. Então, o ideal é, enquanto você está desenvolvendo, você vai receber o feedback para depois você publicar, que às vezes depois de publicar, teoricamente você pede, em alguns casos, o direito sobre aquele material que está pela revista, a não ser que seja open access, aí é outra discussão. Mas apresentar em congressos, submeter para sociedades diferentes, congressos diferentes, é, a divulgação em redes sociais muito forte, tá? Você vê que as próprias revistas e sociedades de medicina com Instagram, principalmente Twitter, o X, né, que eles usam muito nos Estados Unidos, é, com contas oficiais, eles divulgam, eles postam, eles replicam. Você também fazer isso é uma coisa que eu sempre fiz. Quem me conhece sabe que eu sou bem ativo nas redes sociais. Eu gostei sempre de divulgar e trocar ideias, receber feedbacks. Então, eu acho que a divulgação através de canais oficiais, sociedades, congressos, apresentações e aulas, e de canais não oficiais ou Altmetrics, né, as medidas de usando redes sociais
também são super válidas e as próprias revistas e sociedades usam a, a métrica da divulgação em redes sociais. Então, quantas vezes aquele artigo foi citado, eles têm todo o Altimetrics avaliando. Então, tudo ajuda. E a rede social também tira a barreira da acessibilidade a você entrar em contato com outras pessoas entrar em contato com você, como eu comentei, por exemplo, no LinkedIn, no X também, no Instagram também. É, eu fiz esse caminho 5 anos atrás, quando eu criei minhas contas profissionais. Separei das minhas contas pessoais, eu achei que foi bem legal, me trouxe um network bem interessante. O lado da conta profissional, uma coisa mais séria, mesmo para um radiologista, né? Então, acho que esses seriam os caminhos para divulgação, né? Excelente. Bom, o Vitor agradece aí suas considerações, a pergunta dele. Tem também aqui o Dr. Abdala Scaf, dá parabéns à tua belíssima trajetória acadêmica, bate-papo e entrega das dicas super importantes para os espectadores. Obrigado, Abdala. Que prazer ter você aqui. Que legal ver sua filha aí se formando na Faculdade de Medicina do Einstein. Infelizmente eu saí, não pude dar aula para ela, mas estou sempre à disposição. E também tirar o chapéu aí para a ajuda que eu sempre tive aí dentro, Marra, do Dr. Duval, Dr. Laércio, que foram grandes líderes aí com quem eu trabalhei dentro do Einstein. Meus colegas atuais de pesquisa, que a gente construiu junto ali, a pesquisa musculoesquelética do Einstein, é, o, o, o Frederico, o Adam, que a gente continuou publicando junto, e a parceria sempre com o pessoal do HCO, e Telemage, Abdala, o Neto, que está aí com a gente. Isso aí não tem preço a manter essas amizades e parcerias. Não, excelente, Arthur. Muito obrigado mesmo. Bom, a gente sempre dá um espaço aí para os últimos minutos. É claro, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode endereçar ou diretamente para tu, ou para mim, ou para a coordenação da pós-graduação. Mas a gente queria deixar você fazer suas considerações finais, que você já fez para o pessoal da radiologia, mas para o pessoal da pós-graduação, para os alunos, para os docentes da pós-graduação do Einstein e para a coordenação. Por favor. Acho que as mensagens finais é quem tiver vontade, desejo de conhecer, vir para os Estados Unidos, muitas portas estão abertas, é um mercado que hoje está precisando de profissionais estrangeiros. Posso falar que a qualidade de vida é muito boa. É uma transição que não é fácil, não é uma decisão fácil. Eu mesmo poderia ter ficado lá em 2012, 2013 nos Estados Unidos, quando estava em Boston, mas não era o meu momento. Quis voltar para o Brasil. Tenho muita felicidade da trajetória, ter trabalhado quase 15 anos aí em São Paulo e o momento certo veio depois. É, arrisquem, tentem. Às vezes são alguns passos para trás para você colher lá na frente. Por outro lado, também posso atestar o valor do radiologista brasileiro. Nada da síndrome do vira-lata. O Brasil ele está muito à frente em tantas coisas. Eu posso falar para vocês. É, o cuidado sentado ao paciente. Isso aí é uma coisa que eu não vi aqui nos Estados Unidos, tá? Da forma que a gente vê em São Paulo, que a gente vê no Brasil. Isso é do calor humano, do calor brasileiro, de querer fazer as coisas do bem para o outro. Aqui nos Estados Unidos o healthcare é um business, no Brasil o healthcare, a medicina é um estilo de vida, é uma coisa que a gente cresce assim. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui formado, fiz carreira no Brasil e aprendi coisas que eu não aprenderia aqui. É, qualidade de radiologia do Brasil muito à frente de muitos lugares, qualidade de imagem, qualidade de laudo, qualidade das pessoas, a parte técnica. Então, sempre valorizar muito o nosso background, isso aí, sempre. E aproveitar as oportunidades que outros lugares trazem, Estados Unidos, Canadá também está cada vez aberto a estrangeiros, Europa, pessoal indo ao redor do mundo, e fico à disposição, né? Nas minhas redes sociais, dr.taneja, meu Instagram. Quem tiver interesse sobre a revalidação específica para radiologista, eu fiz um curso em janeiro, está gravado lá, pode procurar no Instagram e pode entrar em contato que, dentro das possibilidades, eu tento ser acessível a quem precisar e retribuir o tanto de aprendizado e ajuda que eu tive ao longo dos 15 anos trabalhando em São Paulo, nas grandes instituições. Obrigado a você também, Marra, que me deu aula. Epidemiologia e estatística, sofreu Não, um que é pouquinho. isso. Sofreu um pouquinho, mas foi bom. Eu Não, estou usando até hoje.
Se eu não atrapalhei, já tá bom. Mas olha, fantástico, Atu. Muito obrigado mesmo, viu? O programa aí da Pós agradece imensamente sua participação. Você cumpriu todos os objetivos do que a gente queria dessa conversa. Foi muito proveitosa mesmo. E você até comentou, né, que assistiu algumas apresentações dos seminários. E é impressionante, porque cada um tem uma história diferente, apesar da gente não ter combinado exatamente o que tem que falar. Porque cada um tem uma história, uma trilha diferente, e essa é a ideia que a gente quer passar dentro dos seminários, e você não tem ideia como você contribuiu para essa conversa de hoje. Que Muito bom, obrigado mesmo, parabéns pela iniciativa aí dos Seminários viu? Internacionais Einstein e foi uma grande honra estar aqui com vocês. Grande abraço. E obrigado Valeu, a pessoal. todos aí pela participação também. Abração. Tchau, Sandra. Obrigado.